Bom dia, meninos. Então, vamos continuar nossa segunda aula de hoje. Na primeira aula, nós vimos as inequações, nós vimos como identificar uma inequação. Agora, uma inequação a gente identifica quando ela tem um sinal de maior, menor, maior, igual, menor, igual, quando esse sinal está separando o primeiro membro do segundo membro. Nós vimos que quando a gente soma o primeiro membro e o segundo membro de uma inequação pelo mesmo número, a sentença continua verdadeira. Nós vimos que quando a gente multiplica o primeiro membro e o segundo membro de uma inequação por um número positivo, a inequação continua a mesma. Aí nós vimos que quando a gente multiplica o primeiro membro de uma inequação e o segundo membro de uma inequação por um número negativo, para essa inequação continuar verdadeira, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Se for maior, tem que ficar menor. Se for menor, tem que ficar maior. Aí eu deixei para vocês umas atividades para vocês fazerem. A 42, 43 e a 44. A 42 era só para identificar qual é equação e qual é inequação. Colocar o E para equação e o I para inequação. Nós vamos identificar com os sinais que separam o primeiro membro do segundo membro. Então, na letra A eu tenho 2x mais 3 igual a menos 6. Então, essa é uma equação, porque o sinal é uma igualdade. Letra B. A letra B eu tenho A mais 5 sextos é maior que 2A menos 2. Então, ela nos mostra uma desigualdade. Desigualdade porque um lado é maior que o outro. Então, ela é uma inequação. A letra C, x mais y é igual a 12. Se é igual, é uma equação. A letra D, 10 menos 18y é igual a menos 8. Igual, equação. Letra E, x ao quadrado igual a 9 é uma equação. Não é do primeiro grau, mas é equação. F, A ao quadrado mais B é maior ou igual a C. É uma inequação, porque é uma desigualdade. A letra G, x menos 12 é menor ou igual a 20. Também é uma inequação. A letra H, A é diferente de 10. Também é uma inequação que está mostrando uma desigualdade. Um membro é diferente do outro. E a letra I, menos 9t mais 7 é maior que menos 12. Também uma inequação, porque tem um sinal de maior, os membros são desiguais. A atividade 43 pediu para vocês montarem a inequação que representa cada situação. Na letra A eu tenho uma balança, onde o primeiro prato é mais pesado, então ele é maior, o peso dele é maior que o segundo. Então eu tenho 3 cubinhos X, então eu tenho aqui 3x, como o peso está mais baixo, ele é maior que 12 quilos. Então essa é a inequação que representa a situação A. A situação B. No primeiro prato, eu tenho 2 caixinhas com X e um peso de 1 quilo. Então, eu tenho aqui 2x mais 1, que esse 1 aqui é um número só, não tem X, então é 1, uma constante. O primeiro prato também está mais pesado, então o peso dele é maior que o segundo prato, que é x mais 1, ok? A balança C, o primeiro prato está mais leve, então quer dizer que o primeiro prato ele é o quê? Menor, o peso dele é menor do que do segundo prato. Então eu tenho que x mais 3, porque ó, tem 3 cubinhos com 1,
é menor que no segundo prato, que 3x mais 2, porque eu tenho 3 caixinhas com x e 2 com 1. E a letra D, também eu tenho que o primeiro prato está mais pesado, então ele é maior. Eu tenho 3 caixinhas x, mais um pezinho de 10 quilos, é maior do que um peso de 4. Então, essas são as inequações que representam cada situação da atividade 43. Agora, nós vamos para a atividade 44. Nessa atividade 44, nós vamos usar a multiplicação, quando a gente soma e subtrai. A soma é o mesmo número dos dois membros, quando a gente multiplica com o número positivo ou com o número negativo. Então, vamos lá. 44. A letra A. 2 é para usar o sinal de maior ou menor. 2 é o que em relação a menos 10? 2 é maior que menos 10. É maior porque todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, se 2 é maior que menos 10, então 2 mais 3 é maior que menos 10 mais 3. 2 mais 3, 5. Menos 10 com mais 3, menos 7. Então, todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, olha aqui, ó. Somei nos dois membros o número 3. Então, a situação continuou verdadeira. Letra B. Menos 6 é o que em relação a menos 7? E menos 6 mais menos 8 é em relação a menos 7 mais menos 8. Então, vamos lá. Menos 6 é maior ou menor que menos 7? Menos 6 é maior. O número negativo, quanto mais próximo do zero, maior é seu valor. Menos 6 com menos 8, menos 14. Menos 7 com menos 8, menos 15. Menos 14 é maior ou menor que menos 5? É maior. Então, continuou verdadeiro. Somamos o mesmo número dos dois pratos, o resultado não altera. Estamos confirmando. C. 12,5 é o que em relação a 10,2? 12,5 é maior que 10,2. Se eu subtrair 3,2 no primeiro membro e 3,2 no segundo membro, a situação continua verdadeira? Continua. 12 menos 3,2 vai dar 9,3. E 10,2 menos 3,2 vai dar 7. 9,3 é maior que 7? Sim. Então, também, se eu subtrair 3,2 nos dois membros, a situação continua verdadeira. Letra D. Menos 10,25 é maior ou menor que 6,5? É menor, porque todo número negativo é menor que qualquer número positivo. Se eu subtrair menos 3,05, a situação continua verdadeira, porque o primeiro membro continua positivo, então ela continua verdadeira. Letra E. 15 é o que em relação a 14? 15 é maior do que 14. Se eu multiplicar o 15 por 2, por um número positivo, eu tenho que multiplicar o 14 também. 15 vezes 2, 30. 14 vezes 2, 28. 30 é maior que 28. Letra F. Menos 2 é menor que menos 1. Se eu multiplicar os dois membros por 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 6 continua menor que menos 3. Letra G. Se menos 8 é o quê? Menor que 5. Se eu multiplicar
8 por menos 4 e multiplicar o 5 por menos 4, vai ficar menos vezes menos mais 8 vezes 4, 32. 5 vezes 4, 20, mais com menos, menos. Aí vai ficar contrário, vai ficar falso. Ó, 32 não é menor que 20. Para continuar verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Inverter o sinal da desigualdade. Então, era menor, multipliquei por um número negativo, o sinal da desigualdade ficou maior. A mesma coisa na letra H. H, 1/4 é menor que meio. Porque 1/4 é 0,25 e meio é 0,5. Se eu multiplicar 1/4 por menos meio e multiplicar o meio por menos meio, aqui vai ficar menos 1/8 e aqui menos 1/4. Olha, o menos 1/4 é 0,25 e o menos 1/8 é 0,125. Então, negativo. Então, para 1/8 vai acontecer o quê? Que ele é menos 1/8 é maior que menos 1/4. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Então, para essa afirmação continuar verdadeira, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então, com isso, a gente conclui que quando a gente multiplicar o primeiro membro e o segundo membro de uma desigualdade, de uma inequação, por um número negativo, nós temos que inverter o sinal da desigualdade. Se ele é maior, ele fica menor. Se ele é menor, ele fica maior. Ok? Então, agora nós vamos para o nosso segundo conteúdo, que é a solução de uma inequação. Nós vamos estudar para ver se é igual a gente fez com a equação, se é realmente a solução dessa inequação. Resolver uma inequação do primeiro grau com uma incógnita significa encontrar os valores que tornam a sentença verdadeira quando substituídos na incógnita dessa equação, dessa desigualdade. Quando isso acontece, dizemos que esses valores são soluções da inequação, quando dá verdadeiro, quando dá uma afirmação verdadeira. Então, vamos verificar quais dos números dentre menos 3, 4, 5, 8 e 3 quartos são soluções da inequação 2x maior que 8. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é, na equação, eu só tenho uma solução. É só aquele número, só um número que é solução. Na inequação, não, na inequação eu tenho infinitos números, tem casos que tem infinitos números. Por exemplo, os números, é solução da equação, os números maiores que 3. Quantos números são maiores que 3? 4, 5, 5 meios, 1,111, são vários números que são solução. Então, a inequação não tem apenas uma solução igual à equação. Então, foram dados os números menos 3, 4, 5, 8 e 3 quartos. Perguntou quais desses números é solução. Então, para eu saber, eu tenho que multiplicar. 2 vezes menos 3 é maior que 8. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 é maior que 8? Não, então menos 3 não é solução. Vou verificar o 4. 2 vezes 4 é maior que 8. 2 vezes 4, 8. 8 é maior que 8? Não. Então, eu vou lá para 2 vezes 5 é maior que 8. 2 vezes 5, 10. 10 é maior que 8? Sim. Então, o 5 é uma das soluções. 2 vezes 8 é maior que 8. 2 vezes 8, 16. 16 é maior que 8? Sim. Então, o 8 também é solução. E, por último, 2 vezes 3 quartos é maior que 8. 2 vezes 3, 6 quartos é maior que 8. Vai ser 3 meios é maior que 8. 3 meios é 1,5. 1,5 é maior que 8? Não. Então, o 3 quartos não é maior, não é solução da equação. Então, logo os números, quais que são solução da equação? Só nesse caso, o 5 e o 8. Os números menos 3, menos
4 e 3 quartos não é solução porque deu uma afirmação falsa. Ó, aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Então, só é solução aqueles números que deram uma sentença verdadeira. Aí nós vamos discutir o conjunto solução de uma equação. Discutir quando que vai ser solução dessa inequação. Então, a resolução das inequações, eu já falei lá no início, que é parecidíssima com a resolução da equação. A gente vai fazer a mesma coisa. Tem que ficar no primeiro membro só as letras, no segundo membro só os números. Então, aí tem um exemplo. Se adicionarmos 4 a um número, que número é esse? Eu não sei. Então, se eu adicionar 4 a esse número, obteremos um resultado menor que 20. Ó, menor que 20. Que número será esse? Então, como resolver? Eu tenho que deixar só o que é letra antes do sinal. Então, eu vou ter que tirar o 4 do primeiro membro. Se eu tiro o 4 do primeiro, eu tenho que tirar o 4 do segundo. Então, aqui ficou 4 menos 4 é 0. X é menor que 20 menos 4, 16. Aí a gente volta no problema para ler. Se adicionarmos 4 a um número, obteremos um resultado menor que 20. Que número é esse? Não falou que conjunto que é. Não falou se o número é natural, se o número é inteiro, se o número é racional, não falou nada. Então, a gente vai analisar em relação a todos os números. Então, qual que vai ser a solução dessa equação? Todos os números menores que 16. Então, pode ser o 15, o 14, o 7,5, o 1,38, o menos 4, o menos meio, menos 5 oitavos. Então, todo número que for menor que o 16 é a solução dessa inequação. Aí tem um outro exemplo que fala o seguinte: a diferença entre o dobro de um número natural e 6 é menor que 10. Então, que número é esse? Eu não sei. Então, a diferença entre o dobro de um número natural. O número é x, o dobro do número é 2x. Diferença é menos. Então, a diferença entre o dobro de um número e 6 é menor que 10. Ok? Aí nós vamos resolver. Vou ter que tirar esse 6 daqui, então vai ficar 2x menos 6 mais 6 é menor que 10 mais 6. Porque se eu somo no primeiro membro, eu tenho que somar no segundo também. Cancelou, ficou 2x é menor que 16. Vou dividir os dois membros por 2, que eu quero só o valor do x. Ok? Então, x é menor que 8. Só que no início do problema falou o quê? A diferença entre o dobro de um número natural. O que é um número natural? São os números inteiros positivos. Quais são os números possíveis para essa solução? Aqui é uma solução finita. Vai ser o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Essas são as possíveis soluções porque está falando no conjunto dos números naturais. Os números naturais só entram os números inteiros positivos. Números menores que 8 são esses no conjunto dos números naturais. Ok? Então, note que existem infinitos números que poderiam fazer parte do conjunto de solução da equação 2x menos 6 menor que 0. Entretanto, não é possível porque falou que tem que ser no conjunto dos números naturais. Então, as inequações podem ter uma única solução, mais de uma solução, infinitas soluções ou não ter solução. Dessa forma, quem define as soluções de uma inequação é o conjunto numérico a que essa
desigualdade pertence, igual aqui no caso, ela pertence ao conjunto dos números naturais. Então, para dar a resposta de um problema ou a solução de uma inequação, é necessário identificar a qual conjunto numérico essa inequação ou problema pertence. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Então, nós temos que prestar bastante atenção à hora de resolver para dar a solução dessa inequação, ok? Agora, eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês resolverem, para a gente corrigir na nossa próxima aula. Então, vai ficar atividades 46 e 47 das páginas 40 e 41. Na próxima aula, a gente corrige as nossas atividades, ok?